quero falar hoje sobre esse assunto que ser santo ou sede santo. Quando Paulo fala essa expressão que a gente leu agora, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, compaixão de quem? De Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Irmão, se você ainda não faz isso, é porque ainda você não se encontrou com Cristo. Porque qualquer cristão nascido de novo vai subjugar esse corpo, vai viver realmente para o Evangelho. Irmão, o Paulo chega a dizer assim, ó, se o meu irmão não come carne e eu não vou comer, por quê? Para ele não perder a sua fé. Ele dá um exemplo muito simples, mas que tem vezes que a gente vai colocar isso em prática, afetamos nossos irmãos em alguns sentidos, mas quero que você entenda o que Paulo está dizendo claramente sobre isso. Se é para elevar ele à salvação, eu não como mais carne. Isso prova uma coisa, é quando você consegue morrer para si mesmo. Quando você consegue render os seus direitos. Por isso que Paulo está dizendo assim, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, daí ele vai dizer, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que ele imprimiu dentro dessa escritura o culto racional? Se eu não tenho um culto racional meditando ou entrando na palavra de Deus, será que eu vou um dia compreender essa palavra? Não, não tem como. Você precisa de um culto racional, que o Espírito Santo ajude você, tenha compaixão de você, para você entender o que está sendo escrito, o que está sendo falado. Porque esse tempo que nós estamos vivendo, irmão, é o tempo da apostasia. As pessoas não querem mais Deus. E talvez você falar isso, as pessoas não querem mais Deus. Estou falando isso para dentro da igreja. Eu já nem olho mais a questão do mundo. O mundo, ele se perverteu completamente. Agora, estou falando para irmãos, filhos de Deus, que ainda estão adormecidos. Irmãos, eu quero que você pare uma coisa para acontecer, que vai acontecer. Você ser morno, você não qualifica nas escrituras. Agora, a era de Laodiceia é morna. Você entende isso? Você consegue entender por quê? Você já chegou e leu? Não, a era de Laodiceia é morna. Deus vai vomitá-la. Mas você pensou alguma coisa? Abra o teu sentido. Abra o teu entendimento. O que é uma coisa morna? Se pegarmos uma água, está muito gelada, você colocar a mão, opa, está frio. Se está muito quente, você coloca a mão, está quente. Mas se eu botar num padrão bem gostoso, você bota a mão, que aguinha gostosa, que aguinha morna. O que você vai fazer quando existe uma água morna? Você vai ficar confortável. É isso que está acontecendo com todas as igrejas, elas estão confortáveis. Em um tempo que a gente devia estar lutando. E eu fico pensando, o que está acontecendo com toda essa fé, ou toda essa revelação da palavra, que não há estímulo, não há dedicação, não há força, não há empenho. Escute aqui. Paulo fala no verso 2 assim:
E não vos conformeis com este mundo. Se há uma era que eu vejo os cristãos se conformando com esse mundo, é essa era. Ela foi muito bem feita, irmão. Você diz assim, não, existe fome, existe crise. Mas em nosso país, em nossa região que estamos morando, olha, eu vou dizer o que aconteceu com essa era. Uma vez eu estava falando com um grupo que é militar, que eu participei, e eles botaram ali, eles vieram falando, daí uma levantou essa questão. Eles falaram assim, não, a era dos irmãos que vieram lá dos 60, 70, 80 ou dos 50 ali, são a era de ouro. Eles falaram, é a era de ouro, e aquela coisa. Daí outros botam alguns dizerzinhos no YouTube. É a era de ouro mesmo, eu pensei. Não. Eles se esforçavam, eles lutaram, eles batalharam, eles criaram seus filhos, eles são firmados, eles são honestos, eles agem dessa maneira, é assim, sim, a era de ouro. Para ser uma era de ouro, irmão, eu fiquei pensando muito sobre isso. Os nossos pais, os nossos avós foram muito duros conosco, não foi? Foi muito duro. A gente era treinado e eu acho que não tenho... Olha, pode ser que seja difícil. Não teve um filho aqui que não levou uma sandália da Havaiana, vara de marmelo. Eu acho que não teve. Ou outras coisas, não teve. Eu acho que pode até acontecer de tido. Mas naquele período era isso, né? Nós viemos forjado em correção. Criaram nós numa ação que nos amadureceu um padrão. E quando os nossos filhos chegaram, nós não quisemos agir dessa maneira. É verdade. Não quisemos agir dessa maneira. Não quisemos ensinar nossos filhos a ter caráter, a amadurecer muitos pontos de vista ali. Veio uma geração fraca, que mora muitas vezes em nossa casa com 25 anos, 30 anos ou 40 anos, está dentro da nossa casa, morando com os pais. O que eu vou dizer dessa geração? Agora, quem que errou? Você sabe? Você sabe quem que errou? Foi a geração de ouro, que diz que era a melhor geração que tem. Essa geração não soube passar as informações, não soube passar o que a palavra também, hoje como cristão, vocês vão entender como a palavra diz. Fomos mais sujeitos a coisas, não, coitadinho dele. Irmãos, se você quer fazer uma pessoa ficar fraca, gere esse pensamento aos seus filhos, ser coitadinho. Se você quer um filho fraco, aprenda a dizer assim, ele é coitadinho. Você vai gerar problema para a sua família e o seu filho. Se o próprio Deus, que nos ensina e nos corrige e nos exorta, dá duro em nós, o que vai você pensar que você amaciar a coisa, tratar de uma maneira tão frouxo assim, nessa questão de banho-maria, vai ajudar os seus filhos? Não vai. E isso entristece, porque que tempo estamos vivendo? Você botaria e posicionaria e dizia assim, vai ter outra geração? Você, como um cristão hoje, você olha assim para os seus filhos, suas filhas, e você diz assim, vai ter outra geração de cristão? Pense nisso. Vai ter outra geração de cristão que identificou com você através da fé e vai vir? Eu acho que a gente não está fazendo um culto racional. A gente esqueceu das palavras de Deus.
Talvez vários profetas na era e no tempo, eles foram muito duros. E talvez quando a gente se depara com a mensagem do irmão Brana, ele é muito duro. E eu vou dar um exemplo para você achar que é eu que estou falando, e não estou falando nisso. Se lembra quando o irmão Brana fala na mensagem que viu aquele rapazinho que chegou lá e disse assim: eu não vou querer comer essa comida, e passou uma laranja e jogou na parede? O que o irmão Brana falou? Me deixe alguns minutos esse rapaz comigo. Não é isso que ele falou? Ele disse que para dar uma correção nele. Mas parece que a gente cria sempre algumas coisas. E isso, irmão, afeta a igreja, afeta a comunidade, afeta a família, afeta um monte de pontos, irmão. Nós somos cristãos? Nós somos filhos de Deus? Amamos a palavra? Amamos a correção? Você acha que não existe correção dentro da Bíblia? A própria Bíblia fala assim. O que ele fala? Corrija o seu filho com o quê? É só com palavra? Esse é o tempo de você ver que as coisas mudaram. O governo chega e diz assim: se você fizer tal coisa assim, você está preso. Um filho de 13 anos diz assim: se tu tocar em mim, eu vou lá na delegacia. É a verdade, irmão. A gente afundou. E hoje, ele diz assim: pai, eu quero isso, tu tem que cuidar de mim, eu quero aquilo. Ou não é? O mais engraçado é que a gente fica com pena, né? Então escute bem. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Você não pode estar igual ao mundo. Você tem que renovar os seus pensamentos através do poder da palavra de Deus, se você quer uma vida cristã em sua vida. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, irmãos. Você tem que saber isso. Se você não sabe o que é a vontade perfeita de Deus, é porque você não está em renovação da palavra de Deus. Escute aqui. Ele fala assim, depois vamos ler na escritura, né? O apóstolo Paulo está falando aqui não mais de um sabor de sangue, que representa o sabor da morte, mas ele está falando de um sabor vivo. Aquele que não está morto, mas sim aquele que foi vivificado. Hebreus 9:3. Já vamos ler ali, se você quiser achar. Hebreus 9:3. Ele nos diz que devemos purificar as nossas mentes de nossas obras mortas, para servir ao Deus vivo. Purgar a consciência de obras mortas, para servir ao Deus vivo. Vamos lá em Hebreus 9, ele vai dizer assim, escute aqui. 9:13, ele diz assim, vou ler do 11. Hebreus 9, do 11, versículo 11. Ele vai dizer assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homens, isto é, não desta criação, nem pelo sangue de bode, de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e bodes, de novilhos, espargidos sobre o imundo, o santificava, quanto à purificação da carne. No 14, escute bem isso: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado de Deus, purificando as vossas consciências das
obras mortas, para servir ao Deus vivo. O que Paulo está se referindo aqui? Ele está dizendo, se lá no passado, os sacrifícios de touros, de bode, isso, purificaram aquelas pessoas impuras, agora imagina um sacrifício de Cristo. Não tem poder de mudar as nossas consciências e as nossas vidas? Você crê nisso? Que Ele pode mudar os seus pensamentos, a tua consciência? Ou estamos acostumados com isso? Você crê na palavra de Deus mesmo? Crê com todo o seu coração? Escute aqui também. Depois eu quero ler João. Se você quiser abrir João 8, eu vou ler também. Assim vemos que isso que não são obras, mas sim nossa consciência de Deus para que conta. Paulo está dizendo aqui para purificar a nossa consciência de obras mortas, a fim de servir ao Deus vivo. Se a nossa obra é morta, nós temos que mudar a nossa o quê? Consciência. Escute o que João vai dizer. João, no capítulo 8, no versículo 1, ele fala assim, ó: porque Jesus foi para o monte da Oliveira, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Escute bem. E pondo-se no meio, disse-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Você percebeu que aqui eles queriam pegar Jesus. Você percebeu que eles só pegaram a mulher e cadê o homem? Cadê o homem que cometeu esse adultério com essa mulher? Aqui eles só vieram com a mulher. A lei, escute bem o que ele vai dizer agora. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? É como dar referência, irmão. Na lei diz que a gente, quando acontece isso, temos que apedrejar. É a lei. É o que está escrito. Agora perceba uma coisa. Assim. Será que a gente não precisa mudar de mente? Pare para pensar, irmão. Será que a gente não tem que mudar de mente? Escute o que Jesus vai dizer. Isso diziam eles, tentando para que tivesse que o acusar. Mas Jesus inclinando-se, escrevia com os dedos na terra. E como insistente, perguntando-lhes, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ela. E tomando, e inclinou-se e começou ainda a escrever na terra. Você está vendo aqui? Ele usou só uma referência. Aquele que não tem pecado, jogue a primeira pedra. Agora, escute bem a narrativa. E como insistência, né? Ele fala, no 8, e tornando-se a inclinar, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um. E começando pelos mais velhos, olhe bem, começando pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Agora escute o que Jesus vai dizer. E direitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Acusadores, ninguém te condenou?
Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Você começa a entender alguma coisa que a gente tem que mudar? Você está vendo a consciência do ser humano? Ele precisa só de um poder chamado lei. Ele só precisa de uma lei para se achar juiz, promotor, para acusar as pessoas. Jesus está... Será que ele invalidou a lei? Essa ação faz invalidar ele? Você já viu você acusar alguém e você está em pecado, a mesma coisa? Quando você está em pecado, como é que você pode acusar alguém? Os brasileiros são especialistas nisso, irmão. E eu não sei não se o mundo não é especialista nisso, em acusamento. Eu estou em pecado, vou jogar pedra? Meu telhado é de vidro, vou jogar pedra? Falamos muito sobre isso. E logo viramos promotor e damos a condenação às outras pessoas. Você está entendendo aonde que eu quero chegar? Escute bem. Ele nos disse como devemos apresentar nossos corpos, como um sabor vivo. E é pela renovação das nossas mentes. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos como seremos nós transformados. Pela renovação de nossas mentes. Quem está disposto a mudar a mente aí? Quem está disposto a ter a mente de Cristo? Será mesmo? Muitas vezes levantamos as nossas mãos só para a igreja ver. Ou para alguém do lado ver. Ah, não, irmão, eu quero a mente de Cristo. E não vos conformei com esse mundo, mas transformai, como diz, para que possais provar o que é aquela boa, aceitável, perfeita vontade de Deus. Você sabe qual é a perfeita vontade de Deus? Olha que a gente pregou várias vezes sobre esse assunto, irmão. Quando viemos para a igreja, a gente não é uma escola. A gente prega o Evangelho. E o Evangelho, ele tem que penetrar em seu coração. Você se lembra que a gente falou sobre a perfeita vontade de Deus? Paulo é muito claro sobre isso, o que é a perfeita vontade de Deus. Você, quando entra na igreja, quando você começa a aprender, você vai aprender sobre batismo, sobre justificação, sobre santificação, sobre o batismo do Espírito Santo. Você vai aprender sobre lava-pés, santa ceia. Você vai aprender como foi o trajeto lá na jornada do Egito. Você vai aprender como foi a Páscoa, e depois ela foi transformada para... a Santa Ceia, porque é a mudança da Páscoa que é judaica para o cristianismo que é de Jesus Cristo. Tudo isso você vai aprendendo. Daí Paulo fala assim, ó: tudo isso é obra morta. Você crê nisso? Então vamos ver. Está em Hebreus capítulo 6. Olhe bem. Porque deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, olha só, deixando, eu pego e deixo aqui o rudimento, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prosseguimos até, você escutou ali? Até o quê? Até a perfeição. Eu tenho que deixar isso aqui para entrar na perfeição. Você sabe o que é isso?
Paulo está dizendo assim: não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas. Você está escutando o que Paulo está falando? Não é ignorantes, de obras mortas, de fé em Deus, e da doutrina de batismo, e da imposição de mão, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus permitir. Você ouviu o que Paulo está dizendo isso? Você aprendeu sobre santificação, você aprendeu sobre o batismo do Espírito Santo, você aprendeu sobre Santa Ceia, você aprendeu sobre tudo isso. Ele diz assim, ó: deixe aqui, prossiga para a perfeição. Deixe aqui, prossiga para a perfeição. Será que pensamos bem? Você sabe o que é a perfeição? Você sabe o que é um coroamento? Está aqui, ó. Aquela última pedra que está lá, que é o símbolo de um coroamento, é amor. E daí Paulo, através da Bíblia, ele vem explicar uma coisa. O amor suspeita mal? O amor é invejoso? O amor tem interesse próprio? O amor é enganador? O amor é mentiroso? Ele gosta de fazer confusão, o amor? Para onde estamos prosseguindo? Para perfeição. Isso são apenas rudimentos para você aprender, para ir para onde? Para a perfeição. Você nasceu no Brasil, você é um cidadão brasileiro. Você tem medo de estar aqui? Ah, irmão, tem um monte de regra, um monte disso. Isso te afeta? Você entendeu? Se você encher de rudimento, botar em tuas costas, você vai ter problema com a sua vida espiritual, irmão. Eu quero que você entenda. Quanto mais você enche de rudimentos, mais peso, porque você não foi para onde? Para a perfeição. Se uma doutrina é isso que faz você um cristão, então tem alguma coisa errada na Escritura, quando diz assim, ó: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você percebeu? Se uma doutrina é isso tudo que você está pensando, então tem alguma coisa que está faltando lá naquele dia, quando Jesus se deparou com aquela mulher lá no poço, que ele fala: eu sou a água da vida. Eu não vim aqui ensinar doutrina para você. Eu sou a água da vida. Quem beber de mim não terá sede, e será uma fonte transbordante. E ela sai dali falando a todo o povo lá. Brigamos por doutrina, brigamos por regra, e não vamos à perfeição. Não vamos à perfeição. O que está faltando em nós? O quê? Você quer deixar os rudimentos? Não sou eu que estou falando. Escute a Escritura, vou ler de novo. Talvez a gente lendo, você vai gravar isso. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, deixando, você tem que aprender isso, mas você agora está deixando, prossiga até a perfeição, não lançando de novo.
O fundamento de arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, de doutrina do batismo e das imposição de mão e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Você pode colocar outras coisas. Claro, está dizendo para você deixar, porque você já aprendeu, agora você vai para um nível maior, você vai querer ir para a perfeição. Daí muitas vezes o que acontece que nós é que a gente nem conhece os rudimentos que faz você ser uma nova criatura. Nem os rudimentos a gente se conhece, e isso vai gerar problemas lá na frente. Vou dar um exemplo para você. Você recebeu a fé, está aqui na base, é a parte maior que tem da estrutura. Daqui a pouquinho você dá fé, pula para a piedade. Daí falta ciência, falta conhecimento, porque ciência é conhecimento, falta poder, falta temperança, e está achando que já está lá na piedade. Não pode acontecer isso, irmão. Todos os degraus, eles são formados para você passar. Eu quero dar um exemplo para você entender. Até esse estudo eu quero ver se consigo formar isso aqui, mas vai levar algum tempo para você entender. Mas eu vou dar só o quadro para você entender. Todos os acampamentos que Israel passou, os 42 acampamentos que Israel passou, produz o batismo do Espírito Santo. Então, quando ele passa de um acampamento para outro, é um nome de uma cidade. Aquele nome daquela cidade identifica contigo. E quando identifica contigo, se você não passar naquela cidade, você não recebe outro procedimento para passar para outra cidade. Por isso que muitos deixaram na jornada de fé as suas posições, porque ele não consegue passar para outra cidade. Você já pensou? São 42 cidades para levar você ao batismo do Espírito Santo. Daí você se depara com uma cidade, você chega ali, daqui a pouquinho a outra cidade é dado o nome daquilo, você tem que ser aprovado naquela cidade. O que Deus estava fazendo? Deus estava ensinando o povo de Israel a conduzir sua vida. Será que hoje ele não faz a mesma coisa conosco? Faz, meu irmão. O problema é que a gente não está ouvindo a voz de Deus. Escute bem aqui. Hebreus capítulo 5, ele fala assim, ó. Podemos aprender isto no versículo por versículo. Cada um destas coisas. Batismo, nós cremos. Há um só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Nós cremos que há um batismo, cremos que há a ressurreição dos mortos, absolutamente cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Nós acreditamos nisso. Impor as mãos sobre os enfermos e dizer, esses sinais seguirão aos que crerem, impuser as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não acreditamos nisso? Nós acreditamos nisso, mas o que é isto? Paulo diz, são todas as obras mortas, é algo que você faz. Agora vamos para a perfeição. Meu Deus, é isso que o irmão Brana está falando. O irmão Brana repete a mesma coisa que Paulo. Você percebeu? Tudo isso é morta, porque é o que você faz. Estamos indo para a perfeição. Vamos entender isso. É o que Paulo reforça em Hebreus 6. E se você quer ler Hebreus 6, eu parei lá no versículo 13. Que ele fala assim, ó. E isto farei, se Deus o permitir. Não é isso que ele parou ali? Agora no versículo 4 ele vai dizer assim, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaiam e seja outra vez renovado pelo arrependimento, pois assim quanto a eles
de novo crucificar o Filho de Deus e expõe ao vitupério. Você pegou aqui? Paulo está falando sobre rudimento, que são obras mortas. Ele diz, vai à perfeição. Depois ele entra com esse assunto que está afirmando um pensamento muito mais duro. Se você pegar o verso 7 e entrar no assunto, ele vai dizer assim, ó, para você entender, porque agora Paulo está mostrando no natural o que acontece. Ele vai dizer assim, ó, porque a terra que embebede a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles que a lavra, recebe a bênção de Deus. O que ele está dizendo? A chuva cai, você lavrou a terra, você plantou coisas boas na terra, agora você vai receber a bênção da terra. Como é que você está lavrando aqui? O que você está botando em sua consciência? O que está dentro da sua consciência? Porque o que Paulo vai dizer no verso 8, escute bem, mas o que produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Vê o que Paulo está dizendo? Ele primeiro diz que prossiga até a perfeição, deixe essas obras paradas, continue a perfeição. A perfeição está formada em amor. Tudo que eu falei ali do amor, eu inverti para você entender. O amor não suspeita amor. O amor nunca perde. O amor confia. Isso sabe o que está acontecendo? Por que Paulo fala desse tipo de amor? Sabe por que ele fala isso? Para você não manter rancor em seu coração. Você já percebeu quando você diz que ama e mata a outra pessoa, você ama? Eu matei por amor. Você já viu isso? Eu matei aquela pessoa por amor. Isso é amor? Por isso que Paulo, através da inspiração divina, ele explica o que é amor. Se você está suspeitando mal, você não tem amor. É interessante, né? Você pode ter qualquer outra coisa, mas não amor. Talvez isso você vai se imprimir a um pensamento. Agora vê o que Paulo explicou da terra boa, que é aquele que lavra, né? Produz ali, bota a semente, a chuva cai e é bênção, recebe a bênção de Deus. Depois ele fala da terra que não foi lavrada, e ali vai gerar espinhos e abrolhos. Agora no verso 9 ele vai dizer assim, mas de vós, olha o que ele vai dizer, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para esquecer das vossas obras, e do trabalho de amor, que para com os seus nomes mostrassem quando servisse aos santos, ainda servis. Você, agora ele vê, ele pega, traz uma transição e logo assim, ó. Ele consegue trazer tudo isso, porque quando você serve aquela pessoa, quando você serve por amor, é uma coisa. E quando você serve por medo, é outra coisa. Vamos ver aqui se eu acho aqui, o irmão Brana trazendo isso para nós. Está aqui, vamos ver aqui, ó. Com contrário, isso é a vida, a disciplina, a rigidez, o legalismo. Essas são pessoas que, por medo da retribuição de um Deus santo, vivem com medo, e andam com medo, e tremem com o pensamento da separação eterna de Deus e do céu. Essas são pessoas que fazem o certo, não porque é uma coisa certa a fazer, mas fazem o certo por medo de serem punidos por fazer o que é errado. Você pegou aqui, irmão? Vamos ver se a gente consegue trabalhar esse pensamento. Eu estou servindo a Deus por medo de ir para o inferno, por perder meus filhos, por perder a minha esposa, por perder meu emprego,
por perder tal coisa. Eu estou servindo a Deus porque eu tenho medo disso. Você olha para aquela pessoa, que cristão batuta, que cristão maravilhoso, mas ele tem medo dele mesmo. Escute aqui, é isso que é uma diferença grande, mas pelas obras, você não percebe porque aquela pessoa tem medo e está fazendo aquilo com medo de parar no inferno. Agora olhe o outro lado, mas Paulo diz que esse é o santo, por um motivo diferente, um motivo que é estimulado pelo termo amor e pelo termo de cuidado, porque aquele que se fez nascer de novo, quão diferentes são os dois motivos, um prende você enquanto o outro liberta. Ainda assim, ambos produzem as mesmas obras, os mesmos atos exterior, mas conforme mencionamos no estudo desses 2 versículos, as coisas com as quais Paulo começa aqui é definir a nossa mente sobre a importância da apresentação. O que isso quer dizer? Que apresente o seu corpo com um sacrifício vivo. Você conseguiu entender? Um tem medo, faz obra. Outro tem o termo ou o terno amor. Ele faz obra de amor. Ele faz porque ama a Deus. Ele faz porque ele tem prazer nas coisas de Deus. Quem olha de fora parece que é igual. Aí que está o problema. Quem olha de fora, olha para esse fazendo e para esse fazendo, parece ser igual. O que você deve fazer? O que Paulo fala? Ele vem aqui e diz assim, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto, o vosso culto, o quê? Racional. Se eu tenho medo, eu não vou apresentar esse culto racional de maneira nenhuma. Você percebeu? O culto racional é um amor a Deus. O culto racional é quando você se entrega a Deus. O culto racional é quando você escuta aquelas palavras que estão escritas na Bíblia como coisas maravilhosas e você sente prazer naquilo porque você ama a Deus. Agora, você tem um culto racional com medo? Você tem? Daí Paulo volta de novo lá em Hebreus e diz assim, deixe os rudimentos e vai para a perfeição. Você entende? Eu estou batendo nisso em 2 vezes para você entender. Você já está aí? Entre no amor divino. O irmão Brana pregou uma mensagem, amor divino. Entre no amor divino. Acabe com essas picuinhas, acabe com essas rigidez, acabe com essa ação que faz você sempre estar rancoroso, de maneira de agir erradamente. Acabe com isso, entre no amor divino. E ele fala assim, isso aqui também é interessante. Nossa santidade é resultado de um ato de limpeza que só pode vir da palavra de Deus. Não é um ato em nossa carne, produzido por nossa disciplina de vida. Você entendeu? Irmão, tem gente que é muito disciplinado. Tem gente que faz aquilo redondinho. Tu olha assim, poxa, que cristão. Mas Deus não está interessado nesse tipo de disciplina. Ele está interessado no que tem dentro da tua consciência, no teu coração. Se você ama mesmo e você faz isso por amor, naquele dia você vai ver tanta gente que você pensava que ia estar lá e não vai estar, por causa que fazia isso por medo. Ele diz assim,
produziu por nossa disciplina de vida, mas é uma expressão que começa em nossa mente e transmitida externamente por meio de ações de nosso corpo. Então você se depara em uma coisa, eu quero ler esse ponto aqui, ó. Está em Romanos, aos Romanos, Paulo começa a falar assim, ó. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Irmão, muitas vezes você tem um amor verdadeiro e aquelas pessoas vêm contra você. Amai-vos cordialmente uns aos outros, por amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmão, olha, isso aqui é uma coisa que eu quero ver se isso existe. Olhe bem, as pessoas têm mania de se honrar. Eu só faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Agora eu quero ver aquela pessoa fazer o contrário, honrar as outras pessoas. Aí que está o problema. Eu vejo muito essa inclinação cristã de dizer, eu fiz aquilo, lutei isso, eu fiz aquilo. Agora, faz o contrário, eu quero ver se você consegue fazer. É o que Paulo, ele mostra claramente, ele vai dizer assim, ó. Escute, irmão. Ele diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo, eu honro aquele meu irmão, eu honro aquela minha irmã, eu honro aquele irmãozinho, eu honro aquilo ali. Porque é o contrário. Daí ele vai dizer assim, ó. Não seja vagaroso nos cuidados, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, nas provas da vida, irmão. Seja paciente, não fale antes, segure a língua. Não, segura, porque quando você fala, vai para o ar. E quando você vai para o ar, naquele dia, aquela voz que você falou vai te condenar. Ou você acha que não? Se você não se arrepender, ela vai te condenar. Você fala no teu quarto coisas que não devem ser faladas. Você acha que naquele dia não vai aparecer lá? Irmão, vocês não estão brincando de igreja não, né? A própria ciência diz que se pudéssemos fazer um aparelho, escutaríamos a voz de Cristo. Ela ecoa. Você sabe como é que é ecoar? Você pega uma pedrinha, chegue lá, você tem algum rio lá perto, um lago lá perto, pega uma pedrinha e joga no meio do rio assim, ó, na lagoa, puf, ela cai. Quando ela cai, ela começa a formar ondas. Você olha assim, parece que acabou, não, ela está formando onda. Agora imagina a nossa voz. Quando você fala, forma ondas. E ela vai saindo, e vai indo. Glórias a Deus, irmão. Glórias a Deus que elas formam ondas. Por isso que, pelo teu agir, pelo teu falar, você será o quê? Condenado. Ou abençoado. E ele vai dizendo assim, ó. Ele diz assim no 13, comunicai com os santos. Olha só, comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Comunicai aos santos. Comunicai aos santos. Você tem algum problema? Comunique aos santos. Você tem que saber quem é santo. Nem todos que dizem que estão na igreja são santos. Você tem que saber aonde você vai apoiar em uma árvore que realmente tem o Espírito Santo. Você tem vezes que apoia em árvore que não tem esse Espírito. Só vai dar problema. Você entendeu? Comunicai aos santos. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Você faz isso? Você abençoa aquelas pessoas que te perseguem?
Você vai chegar em casa e orar: Senhor, perdoa o Senhor, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Ajude aquela pessoa a compreender a verdade. Você entendeu como é que se fala em relação a isso? Se eles estão te castigando porque você está mostrando a palavra de Deus, se você está vivendo uma vida cristã, você tem que saber como vai falar com Deus também. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Abra os seus entendimentos para compreender a verdade. E ele vai abrir mais um pouquinho. Gosto do Paulo por isso. Alegrai-vos com o que se alegram. Glórias a Deus. Está tendo uma festa? Vou lá, vou me alegrar com ele, vou ficar feliz por ele. Ali, recebeu uma promoção no emprego? Glórias a Deus. Ali, vai vir um bebê? Aleluia! Ou não é? Tem gente que faz assim, não quer se alegrar com aquelas pessoas que se alegram. Parece que dói. Ou não tem? Tem bastante gente. Se tu falar da tua tristeza, vai arranjar um monte de gente para estar no teu lado. Mas se tu falar: ó, Deus está me abençoando, Deus está me ajudando, eu estou vencendo nisso, vencendo assim. Se aquele é teu amigo, vai ser: glórias a Deus. Deus, oh, glória. Escute o que ele está falando. Será que a gente entende o que ele está falando? Alegrai-vos com o que se alegra. Chorai com o que choram. Você está fazendo um disfarce? Não. Você está sentindo o que aquela pessoa está sofrendo. Então agora você vai entrar em uma posição de: Senhor, Senhor, ajude ela. Conforte o seu coração. Conforte o coração desse irmão. Porque está passando por essa prova, está passando por essa luta. Você tem que saber entrar nisso. Parece que muita gente nem sabe isso, né? E Paulo está ensinando isso à igreja. Daí ele vai dizer uma coisa importante para você: sede unânime entre vós. Como é que estamos? Seja unânime entre vós. Irmão, tem vezes que para unificar um pequeno grupinho de 4 pessoas, a gente sofre. Agora imagina uma igreja maior, como a gente fica para unificar uma coisa. Porque um puxa para um lado, o outro quer puxar para o outro. Paulo está dizendo: sejamos unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos vós aos humildes. Não seja sábio entre vós mesmos, e ninguém tome o mal por mal. Procurai as coisas honestas. Escute bem, irmão. Procurai o quê? As coisas honestas. Nesse mundo não existe muito de cilada. As pessoas buscam muitas coisas. Essa é a linguagem que tem aqui no Brasil, que o mundo lá fora conhece a gente. Vamos dar um jeitinho, brasileiro. Essa é a verdade. Talvez também lá em Roma, naquele sentido, está a mesma situação, né? Procurai as coisas honestas perante a todos os homens, e se for possível, quando estiverem vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, realmente. Ele vai dizer uma coisa importante: não é você que vai procurar a não ter paz com outra pessoa. Você quer paz com todo mundo, mas acontece de muitas vezes você quer paz e a pessoa não quer. Paulo, ele foi perseguido, ele foi jogado do penhasco, foi apedrejado. Tu acha que Paulo não queria paz? Queria. Não vos vinguei a vós mesmo. Outra coisa importante: se você se vinga a si mesmo, irmão, você não conhece a graça. Você sabe aonde aconteceu se vingar a si mesmo? Você tem escritura para isso? Você se lembra de Pedro? E você se lembra de Judas? Judas não cria na graça. Por isso que ele se pendurou e se matou.
Ele não cria que o poder do amor de Deus podia mudar a sua vida. E muitas vezes você diz assim, isso aí só com Judas, irmão. Muitas vezes tem gente dentro da igreja com vários problemas, várias coisas, e não crê na graça e nem no amor de Deus. Como Deus vai mudar alguma coisa se você não crê nessa graça e nesse amor? Precisa de um agente, irmão. Eu quero que vocês entendam. Precisa de um agente de amor para produzir libertação às outras pessoas. Você tem que ser a identificação da geração de amor para trazer as outras pessoas. Ele fala, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dai de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você pegou aqui? Por isso que tem um ditado do mundo que diz assim, eu não quero que ele passe nem sede e nem fome, né? Não tem um ditado no mundo que fala isso? Tem. Foi tirado da onde? Da Bíblia. Mas não é desse jeito que o mundo pensa. Você consegue entender? Eles falam assim com ira em seu coração. Quando eles falam isso, eu não quero que ele passe sede nem fome, mas ele que pim. Não é isso que eles falam? É. Um cristão não pensa desse jeito. Que ele luta uma luta totalmente diferente, é uma luta espiritual. Ele nunca vai deixar essas coisas entrar em seu coração, né? Vamos ouvir o nosso irmão? Depois vamos terminar o culto.